Heródoto, deixa eu interromper só um minutinho, só para informar quem está nos ouvindo, né? Sim. Terminou a votação lá em Brasília, nas comissões, como de esperado, foi aprovado, né, o parecer do relator, e agora as emendas serão votadas amanhã. Só porque enquanto nós estávamos conversando, estava terminando a votação e agora já chegou ao final da reunião da comissão. Senadora, mais uma outra questão que eu acho que seria possível a gente discutir ainda num momento como esse que o projeto ainda está no Senado. Se eu mandar um e-mail para o meu senador, resolve? Ajuda ou não? Ajuda. Se você mandar um e-mail para o seu senador, ajuda. Os jovens, olha aí, os jovens, sem a UNE, estão se manifestando lá agora. Isso está ajudando e ajudando muito. Essa mobilização da sociedade vai ser fundamental. E agora a gente vai poder responsabilizar claramente quem de direito. Porque a base do governo é o PT, o PMDB, enfim, o PDT, o PSDB. Nós podemos dizer, vocês são os responsáveis pelo futuro das florestas brasileiras, vocês são os responsáveis por inviabilizarmos as metas de redução de CO2 e vocês poderão nos fazer chegar na Rio+20 de cabeça baixa, olhando para o chão, ou de cabeça erguida, olhando para novos horizontes, para as florestas, para a agricultura brasileira, para o desenvolvimento sustentável e não para a agenda do atraso que está sendo promovida. Olha que manifestação bonita aqui dos nossos jovens lutando no presente aquilo que o Chico Mendes fez, o apelo, há mais de 20 anos, aos jovens do futuro. Bom, nós tivemos então 80% lá dos deputados votando favoravelmente ao código, né? Como você falou agora há pouco, um paradoxo, já visto que a sociedade, 80% da sociedade é contra. Agora, eu acho que como a questão pode ser decidida no Senado, se porventura houver qualquer modificação no Senado, o projeto não volta para a Câmara? Volta. Mas ele já vai voltar de qualquer jeito. Ele vai voltar? Porque foram feitas algumas mudanças cosméticas pelo senador Luiz Henrique, e isso vai fazer o projeto voltar. Então tem uma chance de falar com o meu deputado ainda? Tem uma chance de falar com o seu deputado, tem uma chance de falar agora fundamentalmente com o seu senador, aqui os senadores de São Paulo. E como você é uma pessoa que tem audiência no Brasil inteiro, você pode falar com muito mais senadores. Não, mas eu queria que cada um que estivesse nos vendo agora, né, nós todos somos cidadãos, certo? Cada um que está no centro de cada estado brasileiro elegeu 3 senadores, deu mandar um e-mail para os meus 3 senadores de São Paulo e quem está ali acompanhando a gente mandar para os seus 3 estados para juntar um monte de gente. Acho que agora é um momento crucial da mobilização, porque o Senado tem a possibilidade de fazer um realinhamento dos 81 senadores com os 80% da população. E é a gente olhar para os partidos e dizer onde é que estão os senadores do PSDB que estão alinhados com a população, onde estão os senadores do PT que estão alinhados com a população, do PMDB, do PDT, enfim, de todos os partidos, porque esse é o momento em que vai prevalecer a força da sociedade. Não podem imaginar que os representantes substituem os representados. Eu acho que esse é o recado que precisa ser dado e cada pessoa agora que puder mandar um e-mail, que puder mandar uma carta, fazer um telefonema, né, pacificamente... Tem um disque senador de graça, não é isso? O 0800? Eu não lembro, isso. mas tem um 0800 de graça no Senado e também na Câmara. Exatamente, pode fazer no 0800 e pode fazer diretamente. Eu acho que inclusive as crianças deveriam, que elas são muito dadas e hábeis nas novas tecnologias, mandar carta para os senadores, sabe? Porque é o futuro do Brasil e principalmente o futuro dos nossos jovens que está sendo ameaçado agora. Eu tenho algum recado, mas eu não estou vendo. Esse é o telefone? Deixa eu ver aqui. Na Câmara está com o telefone. Tudo bem? Temos no nosso GC, é isso o telefone? É o Disque Senado e o Disque Câmara? Vamos colocar. Vamos colocar então aí para você poder anotar. Agora, senadora, como é que eu respondo? Porque eu acho que nós estamos todos claramente de um lado ou do outro, né? Isso. Quando me dizem, vocês estão a serviço dos capitais internacionais, vocês estão a serviço das ONGs internacionais, vem dinheiro de fora para... O que eu vou responder para esse pessoal? O que eu falo?
Olha, eu não estou recebendo nada. Primeiro que nós estamos trabalhando aqui no Brasil, nos mobilizando aqui. Nesse momento, os que estão contra o Código Florestal estão fazendo verdadeiras campanhas fora do Brasil para dizer, principalmente dos Estados Unidos, dizer que está tudo bem, que não vai acontecer nada com as florestas brasileiras, etc. Esses sim é que estão fazendo o jogo no campo internacional daqueles que já estão depredando a economia, as finanças públicas, não é? É só ver aí, digamos assim, os degradadores de Wall Street, esses estão degradando agora também as nossas florestas. Isso é um campo. Quem não se importa com as finanças públicas e com a poupança dos 7 bilhões de seres humanos e destrói milhões e milhões de empregos, também não se importa com as florestas e destrói os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. E podia ser diferente, estar a serviço do Brasil para que a gente possa ter um novo modelo de desenvolvimento, criar os instrumentos econômicos, fazer uma política de desenvolvimento sustentável que contemple as florestas, que contemple a agricultura. Não é? Infelizmente, para mim, hoje é um dia muito triste, porque eu dizia o tempo todo que isso ia acontecer. Eu dizia que isso ia acontecer. Né? E as pessoas diziam, não vai fazer emendas na CCJ, porque as emendas vão ser aprovadas na comissão de mérito. Né? Vamos ver amanhã se as emendas que foram apresentadas pelo senador Pedro Tax, pelo senador Aloysio Nunes, pelo senador, pela senadora Marinô, pelo senador Suplicy, pelos vários senadores que estão lá na frente de batalha, se serão mesmo aprovadas pelo Pleno. Na verdade, essa estratégia dos relatores ou do relator de passar as emendas para que elas sejam apreciadas no Pleno, em lugar de integrar ao seu relatório, é uma estratégia de, digamos assim, de lavar as mãos. Porque quando o relator ele está comprometido com a proposta e com a ideia, ele aceita a proposta do seu relatório. Ele acolhe a proposta e não joga para o plenário decidir. Heródoto, só um minuto. Parece que nós temos a Adriana Ramos por telefone que tem informações importantes lá de Brasília. Okay. Adriana Ramos, o espaço é seu então para que a gente possa ouvir sua informação. Por favor, Adriana. Boa tarde, Heródoto. Nós estamos aqui do lado de fora do plenário, uma grande manifestação de estudantes da Universidade de Brasília, contrários à aprovação que a gente viu agora no plenário. Os ânimos estavam bastante acirrados, mas, como a gente viu, foi uma aprovação fácil, sem nenhuma resistência. Todos os parlamentares da base de apoio do governo estavam presentes, votaram favoráveis ao relatório do senador Luiz Henrique, já sinalizando que a própria discussão dos destaques amanhã vai ser uma briga muito dura para aqueles que pretendiam um código florestal mais adequado à sustentabilidade das florestas. Bom, Adriana, e a manifestação continua mesmo depois da sessão ter se encerrado ou não? Continua, inclusive está difícil de ouvir vocês porque eles continuam lá fora gritando que os parlamentares oportunistas se venderam para a bancada ruralista e muito indignados. A única parlamentar realmente aplaudida na saída do plenário foi a senadora Marina Rodrigues. Ok. Adriana, mais alguma informação que você poderia passar aí para a gente? Não, nós vamos agora fazer uma análise dessas emendas que foram destacadas. Porque a avaliação que a gente faz aqui rapidamente é que houve, de fato, digamos, um jogo de cena entre os diferentes setores para fortalecer a demanda do setor rural, inclusive com uma demonstração de uma certa oposição que a gente sabe que não existe entre a senadora Cátia Abreu e o próprio senador Luiz Henrique, porque ele teria feito alguns ajustes de aprimoramento no texto. E amanhã, na votação dos destaques, é que a gente vai ver efetivamente qual é o cenário final. E essa tentativa de jogar para a Comissão de Meio Ambiente toda a possibilidade de uma melhora no texto e de um texto que considere a questão florestal, mas com uma situação de bastante desconforto, inclusive, do que vai ser possível fazer, tendo em vista que, uma vez que a própria base do governo se manifestou dessa maneira, o relator, que também é da base do governo, digamos, vai estar
constrangido e pressionado por essa votação unânime da Comissão da Agricultura e a votação em maioria quase absoluta da Comissão de Ciência e Tecnologia. Ok. Então, obrigado, então. Ficamos aqui à sua disposição. A hora que você tiver outra informação importante, por favor, nos interrompa. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Agora vai entrar, parece que a senadora Marinô. No local onde está vendo a votação. Ela que está no vídeo. E ela é senadora pelo estado do Pará. Do Pará, senadora do PSOL. Senadora do PSOL. Do PSOL. Do Pará. Que, aliás, foi que tentou levantar algumas questões de ordem e discutir com Exatamente, de que se deveria conhecer o mérito das propostas que haviam sido feitas, que não deveria votar apenas, enfim, às escuras. Agora, você falou agora há pouquinho dizendo o seguinte, eles estão com muita grana, né? Eles estão fazendo publicidade fora do Brasil, dizendo que eu não usei a palavra grana. Pois não, eu estou usando. Eu estou usando. Apenas como cidadão, eu tenho essa impressão, né? Sou eu. Mas eu diria o seguinte, aí eles chegam lá fora e dizem, olha, para a gente continuar exportando aqui para vocês grãos, óleo, essa coisa toda, nós não vamos precisar derrubar mais nenhum pé de árvore lá no Brasil. Você acha que isso pega bem lá na comunidade internacional, nas grandes tradings, né, que levam esse soja e esses produtos de commodity para o mundo inteiro? Só aqueles que acreditaram que os títulos AAA podres eram bons. Esses acreditam em tudo porque querem acreditar, porque não se incomodam com os prejuízos que causam à humanidade. Nós não tentamos nós tentamos garantir espaço democrático para que a sociedade brasileira pudesse se manifestar sobre o conteúdo de um debate que é importante, é estratégico para a vida do povo hoje e para as futuras gerações nesse país. Usamos todos os recursos regimentais possíveis, com uma bancada minoritária, obviamente única, né, para tentar fazer com que o núcleo duro do governo, que age junto aqui com o agronegócio, pudesse se sensibilizar para que as discussões que estão sendo feitas pela sociedade, as diversas manifestações de ambientalistas, de pesquisadores, a questão da incoerência da Comissão de Ciência e Tecnologia, que ignora a ciência e do Código Rural. De modo a garantir um mínimo de tensionamento, de reflexão, para que este texto refletisse mais o interesse real do povo brasileiro, dos que verdadeiramente colocam o alimento na mesa dos trabalhadores. O agronegócio. E não os interesses que continuam sendo privilegiados aqui neste texto pelo agronegócio. Legal, Manu, eu fiquei muito impressionado com a sua atuação hoje em ampla minoria, mas com uma capacidade de argumentação que a gente achou fantástica. É muito bom ter você com a Floresta Faz a Diferença, porque eu acho que é isso que a gente está querendo trazer, resgatar a verdade. Você acha que o governo tem capacidade de ter visto, que não vai deixar acontecer, como por exemplo na Câmara, que quando acordou já era muito tarde e não pôde pelo menos estabelecer o mínimo da ordem? Olha, enquanto o governo brasileiro não buscar fazer interlocução com quem de fato pode alterar este debate, que é a sociedade, fazer com que esse debate chegasse a Rio+20 e outros espaços de discussão, ele vai continuar sendo tensionado e vai continuar cedendo às tensões do agronegócio. Não acredito que, por melhores que sejam, pequenas ou não, as modificações que sejam feitas aqui no Senado, que elas vão permanecer a favor do interesse do povo brasileiro. Voltando à Câmara Federal, no ritmo que o governo deu a essa discussão, nós vamos amargar uma derrota histórica e estratégica. O Brasil vai perder uma possibilidade ímpar de ter uma legislação e apontar para uma política ambiental que responda às necessidades e ao enfrentamento das dificuldades que vários países do mundo hoje vivem, porque não o fizeram com a devida responsabilidade. Então, lamentavelmente, a unificação entre a bancada governista e a bancada dos agro-ruralistas estão somando para o Brasil uma conta que o povo brasileiro, a humanidade, as futuras gerações vão ter que pagar.